Então, depois disso, nós voltamos para Belém, saímos de férias, eu voltei para São Paulo, ele voltou para Belém, e eu vou para Belém nas férias de dezembro, e ele disse para mim assim, eu não queria mais que você voltasse. Eu disse, que é isso, tem que acabar meu curso. Aí ele disse, depois você acaba, fica aqui, vamos casar, vamos fazer um casamento meio a meio. Eu digo, olha, não quero casar, minha mãe sabe disso, eu não quero casar e tal. Mas ele insistiu, e eu disse, então vamos morar juntos. E aí fomos avisar os meus pais de que nós íamos morar juntos. E a minha mãe nem escutou o final da conversa, me deu as costas, foi embora e não falou mais comigo. E aí eu virei para ele e disse assim, olha, me desculpe, mamãe não aceita isso, eu vou voltar para São Paulo para concluir meu mestrado e tal. Ele falou para mim, alguma coisa que te impeça de casar? Eu digo, não, é que eu não quero mesmo. Então vamos casar. O fato é que resolvemos o nosso casamento, sem existir nada que exigisse que essa atitude fosse desse modo, ou seja, não tinha nada de gravidez, de absolutamente nada. E aí nós casamos no 30 de março, e a minha mãe não teve chance de participar da feitura do convite, e nós fizemos uma história de como nos conhecemos, casamos e tudo bem, e ele é médico, e como médico ele veio para o Rio de Janeiro fazer o aperfeiçoamento dele em radiologia, e no início eu ficava em São Paulo e ele no Rio de Janeiro, e nós nos encontrávamos no final de semana. O tempo passou, nós ficamos no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de continuar fazendo o que eu tinha começado em Belém do Pará, que era genética. Então eu montei no Hospital dos Servidores do Estado o meu ambulatório de aconselhamento genético. Até que o meu trabalho foi um trabalho que chamou a atenção da mídia. E aí eles me convidavam para fazer algumas matérias que eram publicadas em alguns jornais da cidade. Houve uma que foi publicada na revista de domingo do Jornal do Brasil, que deixou o meu chefe enfurecido, porque não tinha saído na matéria o nome dele. E isto me fez perder o meu local, o meu ambulatório de aconselhamento genético, e fui tentar fazer um pouco de genética na clínica da família do mesmo hospital. Até que o diretor de uma maternidade chamada Carmela Dutra, que já não existe mais, o Dr. José Granado Neiva, me chamou para ir trabalhar na Carmela Dutra. E lá eu montei o meu setor, montei o setor de aconselhamento genético, o meu ambulatório de aconselhamento genético. Eu tinha apoio do meu orientador de tese, Fernando Arena, com quem eu trabalhei durante muitos anos, ele em Campinas e eu no Rio de Janeiro. Então nós fizemos um trabalho maravilhoso, e o meu ambulatório do Carmela Dutra durou muitos anos. Eu ali me aposentei e fiquei achando que agora ia ser vida boa, sem compromisso. E eu sempre tive o hábito de acompanhar meu marido em todos os congressos dele. Num desses congressos, que estava sendo realizado em Teresina, no Piauí, eu digo, a minha mandrinha literária. Sim, porque eu não falei literatura até o presente momento para vocês. Eu, na verdade, não fazia nada de literatura. Eu mal tinha lido algumas coisas de Gibran Khalil Gibran, de Monteiro Lobato, mas o que isso significava? Principalmente para uma menina que a ambição dela era a estabilidade financeira. E para isso ela se dedicava profundamente ao trabalho. Então, quando conheci Jussara Valverde
em Teresina, no Piauí, surgiu a primeira célula na minha cabeça, me instigando e me dizendo que as coisas eram possíveis. Bastava que para isso a gente se dedicasse, se preparasse e se entregasse. Jussara Valverde é talvez a pessoa que eu conheço que mais incentive você para que se dedique à literatura. E fui convidada para participar de alguns grupos literários, entre eles o grupo chamado Visita aos Vultos Culturais. E a primeira reunião deste grupo eu fui em julho de 2016. De julho de 2016 até o momento, a minha vida mudou completamente. Infelizmente ou felizmente, eu nem sequer mais lembro da genética. Não lembro de como era a minha vida dentro de uma universidade, quando eu lecionava várias cadeiras, genética e evolução, genética básica, citogenética, genética médica. Eu tive 3 ou 4 anos dando genética médica para grupos, era uma matéria opcional e os alunos de medicina escolhiam ou não. Não lembro mais nada disso, a não ser para contar para vocês, óbvio, né? Que ninguém vai esquecer a história da nossa vida. Então, eu, levada por ela, fui e 6 meses depois sou convidada para uma reunião aonde iria ser, onde retornaria às atividades a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, seccional Rio de Janeiro. E eu já entrei como primeira diretora financeira, continuo como tal até hoje e sou delegada nacional. Mas eu queria mais, e depois que eu vi que a coisa era interessante e que consegui ver que era possível, conforme já falei tudo antes para vocês, tudo é possível na vida, desde que a gente se dedique e queira fazer. Me debrucei a preparar um livro para publicar, porque era a exigência para você entrar na União Brasileira de Escritores, aonde eu estou até hoje e também faço parte de sua diretoria. E aí eu escrevi, com a ajuda não só de Jussara Valverde, mas também de Márcia Barroca e Ângela Guerra, eu publiquei Pérolas e Pimentas. Não é à toa, a troco de nada que eu estou de pérolas aqui, né? É por conta do meu Pérolas e Pimentas, que está aqui para vocês conhecerem. Então, esse livro está quase esgotado. Tem uma tradução em francês, que ainda não saiu, e eu agora estou mandando para uma pessoa que mora em Chicago, que me pediu para fazer a tradução para o inglês. Eu ainda não mandei, mas vou mandar. Em seguida, a gente conhece a poesia moderna, que não é bem vista por alguns professores mais antigos, mas que eu acho que é extremamente educativa. Chama-se Aldravias. É uma poesia feita com 6 palavras que você, ao longo da leitura, você tem que dar diversas interpretações. Então, aqui está o Aldravias. Bom, Ângela Guerra e Jussara Valverde começaram, já escreviam antes, eu não sei dizer direito para vocês, literatura infantil. E aí, toda essa história que eu falei para vocês da minha vida, eu retratei aqui, nesse livro chamado Aninha, a menina que vendia alfaces. Porque quando eu falei para vocês da horta dos meus avós, eu não disse que num determinado ano, quando o verão foi maior do que os anos seguintes, houve uma produção de alfaces muito grande. E aí precisavam dar vazão a essa produção. E um dia
meus avós e meus pais discutiam que seria interessante que fossem vender na feira. E eu escutei aquela conversa e aquilo para mim foi assim uma coisa fantástica. Eu vou vender na feira. E eu fui e disse, eu posso ir vender na feira. Gente, eu tinha 8 anos nessa época. Então, eles primeiro acharam que seria impossível realizar aquilo, até que eles conseguiram que um dos empregados da nossa horta, chamado Pindoba, e mais a nossa empregada que permanecia conosco até aqueles tempos, a Maria, a Ia, íamos juntos, saíamos de casa às 5 horas da manhã, e eu quero dizer para vocês o seguinte, até hoje eu não cresci muito, e não vou crescer mais, eu ainda era bem menor nessa época, e lá ia eu, loiríssima, com os cabelos grandes pela cintura, feliz da vida para a feira de Batista Campos. E muitas vezes, antes que o fiscal da feira apitasse para se começar, eu já tinha vendido as alfaces todas. E essa história está toda retratada aqui no Aninha, a menina que vendia alfaces. Então, eu gostaria de dizer para vocês que eu mergulhei na literatura infantil. E que a Aninha, no 2º ano seguido, ela participa da Feira do Livro de Lisboa. Ano passado e neste ano. Só que este ano acompanhou a Aninha este livro aqui. Cadê Fadi? Estou aqui. Que nada mais é do que a história de 2 jabutis que eu ganhei de presente de um casal de amigos, de André Portugal e Fábio Portugal, e que eu crio com muito carinho, enfeito. Nos dias de festa, elas estão com laços, participando, caminham pelo pátio da nossa casa de final de semana. E a Fadi, as duas chamam-se Fadi e de Fá, homenageando os dois, de André e Fábio. Então, Fadi, de Fá, de André e Fábio. Fadi, Fábio de André. A Fadi é muito sapeca. A Fadi é a menorzinha de todas. Olha, quando eles chegaram, nós construímos um terrário com maior conforto para eles, mas ela dava um jeito de fugir. Era muito fujona, Fadi. E eu ficava em pânico, pensando, meu Deus, como é que eu vou explicar para os meus amigos que eu deixei fugir a jabuti que eles me deram de presente. Então, a primeira fuga, ela passou 4 dias desaparecida. Eu tenho uma caseira chamada Francisca, a quem carinhosamente eu chamo no livro de Fran, que ela todo dia me ligava e não achei ainda, e chorosa, e eu dizia, olha, a gente vai achar, até que num determinado dia ela me liga e diz, ela não sabe o que aconteceu, a Fadi apareceu. Aí tudo bem, voltamos com ela para o terrário, passaram-se alguns meses. Ai, dona Ana, a Fadi fugiu. Meu Deus, mas de novo você deixou a Fadi fugir, Fran? E aí foi outra angústia procurando a Fadi e tal. E essa história cinematográfica desta fuga da Fadi é relatada aqui nesse livro, Cadê Fadi? Estou aqui. Um livro muito bem ilustrado pelo Davi Queiroz, um grande ilustrador, e me deixou muito feliz com as ilustrações que ele fez. Eu forneci fotografias do local e ele conseguiu acompanhar a minha ideia e as palavras que eu coloquei aqui no livro e fez com que esse livro ficasse mais interessante graças às suas ilustrações. O Aninha foi ilustrado por um artista plástico de Minas, o Mário Dom Leal. É uma ilustração completamente diferente da Aninha, mas também bastante interessante. Aqui vocês veem a Aninha com a vozinha dela, o vovô Dindim. Então, eu quero dizer a vocês que, na verdade, na vida de qualquer um de nós, os sonhos podem ser realizados. Basta que a gente realmente tenha aquilo como objetivo de vida e se empenhe para que isso seja verdadeiramente realizado.
Eu fui uma menina que na minha fase de criança, eu encontrei muitos obstáculos, mas nenhum deles para mim foi um obstáculo, porque eu conseguia superar e transformar aquilo em boas coisas, em aprendizados para mim e para minha vida. Eu, pelo fato de ser filha única, e conforme falei, era uma menina muito mimada, eu ia ser uma pessoa intolerável. Eu digo no presente momento, eu acho que nem eu me aguentaria. E, no entanto, hoje sou feliz, eu procuro levar coisas boas para os meus amigos, incentivo todos. Não tem um amigo que chegue comigo para me dizer: eu estou pretendendo montar uma lojinha, uma biboca ali na esquina, mas fulano de tal me disse que não vai dar certo. O que é que você acha? Eu digo: vai dar. Vai dar certo, sim. Acredite que vai dar certo, se empenhe nesse trabalho, que você vai ter os melhores resultados. Então, toda essa é a nossa história, a história de superação da Aninha, a história da Fadi, que mostra para vocês a responsabilidade que a gente deve ter com as nossas coisas, e que sirva de exemplo para todos vocês, adultos e crianças, porque eu verdadeiramente acho que os livros são rotulados de infantis, mas que tem muito adulto que gosta de ler. E, aliás, aqueles que querem verdadeiramente incentivar seus filhos à leitura, as crianças muito jovens, muito pequenas, não sabem ler, quem lê as histórias são os pais, é a família. E aos professores cabe incentivar este hábito da leitura e motivar para escrever. Olha, todos vocês têm capacidade, não só para escrever, mas para fazer tudo que vocês quiserem alcançar como objetivo. Aliás, eu tomei conhecimento da história de um rapaz aqui de Recife, chamado Beto, que hoje é dono de vários bares, que ele começou vendendo caldinho na praia. Vejam como é bonito a gente crescer. Então, que isso sirva de aprendizado para vocês, que eu tenha conseguido, de algum modo, motivá-los a fazer boas coisas. Bom, meus amigos, eu quero deixar aqui para vocês, entre outras coisas, a motivação, a responsabilidade. Que vocês se dediquem com afinco, com compromisso. Vejam, eu, nesse pouco tempo que eu vivo na vida literária, eu pertenço a várias academias de letras e artes do Rio de Janeiro, como a Academia AW, Academia dos Diplomados da Academia Brasileira de Letras, a AW. Eu pertenço a uma academia de inclusão, a AIAB, com sede em Brasília, Academia de Escritores Brasilienses Inclusivos. A presidente dessa academia chama-se Dinorá Couto Cansado e faz um trabalho fantástico de inclusão social. Eu pertenço e faço parte da diretoria da União Brasileira dos Escritores. Eu pertenço também, fazendo parte da diretoria da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, Rio de Janeiro. E há duas academias, a Academia Brasileira de Médicos e Escritores e a Academia de Letras e Artes Luso-Suíça, com sede em Genebra, e eu, Ana Maria Tolini, sou a representante desta academia no Brasil. Eu sou acadêmica correspondente da ALALES no Brasil. Então vejam, isso tudo graças a um trabalho compromissado com a literariedade, com
o empenho com... Olha, está me faltando até as palavras, mas eu quero que vocês não esqueçam disto, que é possível tudo, desde que você respeite o outro, desde que você assuma os seus compromissos, desde que você faça bem feito aquilo que você se propõe, conhecendo todos os direitos que você tem, mas não esquecendo os seus deveres, e realize-os da melhor forma possível, com maior empenho, com a maior dignidade. Olha, todos nós podemos e podemos muito. Eu quero concluir aqui essa fala com vocês, dizendo para vocês o seguinte: eu tenho repetido uma frase que é verdadeiramente o que eu acredito neste momento. É que na literatura e no amor encontra-se a salvação do mundo. Eu hoje tive a oportunidade aqui em Recife de ir ali no parque do Baobá, e de repente eu vejo na parede, no muro, escrito: mais vida, mais amor, respeites os baobás. Então veja, não é só ele que nós temos que respeitar, nós temos que respeitar a natureza inteira. Nós temos que viver sem fazer uso excessivo de coisas que nós não precisamos usar do jeito que a gente quer usar. Por exemplo, a água. Nós brasileiros fazemos um verdadeiro desperdício disso. E temos consciência que um dia isso vai faltar. Então, por favor, pensem, não sejam egoístas, pensem nos descendentes de vocês, nos amigos de vocês, nas gerações futuras, e respeitem a todos. Olha, muito obrigado pelo tempo que vocês estão me ouvindo, e eu espero, sinceramente, que de algum modo isso possa ser bom para vocês. Escrevam, meus queridos, escrevam. Se tiverem dificuldade, peça ajuda do colega, do vizinho, do pai, da mãe, do avô ou da professora. Com certeza ela fará isso com a maior felicidade. E se precisarem de mim, eu aqui estou, pronta para fazer o que eu costumo fazer no Rio de Janeiro: roda de leituras em comunidades mais carentes, aonde a gente pode levar a esperança, onde nós podemos levar o alento, e aonde nós deixamos plantadas a semente de que você é capaz de tudo, inclusive de escrever. Vamos escrever, pessoal, o Brasil precisa de vocês.